Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos falar de anime / mangá, mais especificamente Slandunk. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, estamos aqui mais uma vez em dupla para falar sobre um mangá, né? A gente vai focar bem mais no mangá, mesmo porque a gente não assistiu o anime, né? Exatamente. Mas vamos falar de uma das grandes obras, né? Do mangá, do anime mangá, querido. Se você quiser dizer assim, uma obra do Takehiko Inoue, muito famosa, do Brasil, no Japão, no mundo inteiro. Essa obra que você, por aqui, já deve ter ouvido falar, já deve ter visto, e você pode estar caindo aqui no podcast porque você é fã, assim como nós, de Slandunk. Então vamos conversar sobre esse mangá escrito pelo Takehiko Inoue lá em 1990, né? Estreou na Shonen Jump em 1990, foi ilustrado até 1996 com 31 volumes, na época 276 capítulos publicados pela editora Shueisha. E também o Slandunk ganhou um anime, né? Um anime composto por 101 episódios que foram exibidos lá na TV Asahi, produzidos pela Toei Animation, foram exibidos de 93 até 96, 101 episódios, são bastantes episódios, hein? É muita enrolação, né? Porque não adapta nem o mangá inteiro, né? Sim, e o anime segue o enredo do mangá, né? Mas ele vai até ali o torneio nacional. Então são quantos volumes ali? Uns 6 volumes, mais ou menos, né? Que não adapta, até mais, talvez. Acho que talvez mais. O anime, o anime conta até essa parte do torneio nacional, né? Então a parte final do mangá não tem adaptação em anime. E o anime também tem o acréscimo de uns jogos diferentes, tem algumas coisas assim que é pra encher a linguiça, o famoso filler, né? Que a gente tá mais acostumado hoje em dia a comentar. E além dos 101 episódios, o anime tem 4 ovas. Também, cada ova é um jogo com um time específico. Então, o anime traz bem mais times, bem mais escolas desse mangá, que só ele, por si só, já é grandioso. Bem, a gente vai comentar de Slandunk. Slandunk não é só um sucesso de crítica, de público, um mangá que fez muito sucesso. Através dos anos, ele ganhou várias premiações. Lá, logo quando começou a ser publicado em 95, ele já ganhou o Shogakukan Manga Award, que é um prêmio grande lá no Japão, de mangá de série shonen. Em 2007, ele ganhou um prêmio que ele foi declarado o mangá favorito do Japão. Ele é um mangá absurdamente popular. Ele vendeu 120 milhões de cópias. Ele, até pouco tempo, até o One Piece ser o que é o One Piece, tá ligado? Era o mais vendido, sabe? Não, e até hoje, lista de popularidade, o Slandunk tá entre, assim, os 10 primeiros, com absoluta certeza. E em 2010 tem um prêmio bem legal, que o mangá recebeu da Associação Japonesa de Basquetebol, né? De basquete, pelos méritos ou por como ele fez as pessoas lá no Japão serem estimuladas a jogar basquete, a praticar o esporte. Sim, tem até dados relacionando o aumento da casa de 1 milhão de jovens praticando esporte, no basquete especificamente, nas escolas. E em 96, quando acabou o Slandunk, de cair 200 mil crianças deixarem de praticar o basquete. Nossa. Sabe? Então ele foi muito influente, por diversas razões também. Era muito difícil, antigamente, não é que nem hoje, com a internet e tal, você acompanhar o basquete, principalmente o basquete americano, a NBA, não era tão simples, né? Então só chegava por meio de revistas e tal. Não quer dizer que o basquete começou a ser praticado no Japão por causa do Slandunk e depois por causa da NBA. Não, já existia, principalmente nas escolas, desde 1930 já praticavam o basquete, principalmente nas escolas do colégio, no ensino médio, assim, né? E só que quando chegou isso, tanto o Slandunk como os anos 90 na NBA, principalmente com Michael Jordan, que virou aquele fenômeno global, principalmente se você assistiu o Arremesso Final, você entende o que foi aquela geração, estourou muito o esporte. E o Slandunk é uma peça fundamental disso no Japão, tanto por influenciar os jovens e também por gerar estímulo para a própria prática do basquete, tanto na juventude como profissional, com a criação das ligas japonesas de basquete. Sim, cara, influência pouca não é bobagem, né? Da mesma forma que agora até foi comentado, né, durante as Olimpíadas agora de Tóquio, com uma seleção japonesa de voleibol, no caso, muito nova, e na Globo, um repórter chegou a comentar que realmente
gente teve matérias lá no Japão falando da influência do Haikyuu, que é um mangá, talvez um mangá anime de esporte recente, que obviamente bebe muito na fonte do Slam Dunk, porque muita coisa a partir daqui vai se beber na fonte do Slam Dunk, da influência dos jovens também em praticar o esporte lá. Isso daí de beber da fonte do Slam Dunk, pra mim o Slam Dunk, ele é o mangá definitivo de esporte. Eu acho muito difícil fazer um mangá melhor do que o Slam Dunk de esporte. Ele é que nem o Pelé do futebol, tá ligado? Pra mim, o Slam Dunk é isso no mangá de esporte. E ele é tão influente que a Shonen Jump, em 96, ela se fodeu muito, porque acabou Slam Dunk, que era popular, e acabou Dragon Ball, tá ligado? Nossa! Então imagina, você perder esses dois nomes de peso, foi um baque do caramba, sabe? Sim, e o próprio Inoue, ele era a segunda obra que ele tava serializando na Jump, né? Mas foi a primeira obra que ele estourou de verdade. A primeira que ele tinha a primeira era só ilustrador, ele não era o autor, né? O escritor. E posteriormente ele vai trabalhar com o Vagabond em 98. Ele começa a lançar o Vagabond 2 anos depois, que vai ser talvez, não sei se tão popular, mas assim, os dois mangás que ele é mais conhecido, com certeza, é o Vagabond e o Slam Dunk. O Vagabond já evolui muito mais da técnica dele, apesar que o Slam Dunk já é um absurdo. Porque a gente falar da arte do Takehiko Inoue é chovendo molhado, porque o cara é um gênio, literalmente, sabe? O cara desenha. Não, ele é um gênio. Não tem outra palavra. Ele é um gênio da arte, assim, do que ele faz ali, do mangá e da ilustração. Ele é um gênio. O Vagabond, ele é considerado, ele não é considerado um mangá, ele é considerado uma peça de arte, tá ligado? Peça de arte histórica, velho. É mais ou menos isso. E uma coisa que é muito legal de ver no Slam Dunk é essa evolução do traço do Inoue. Sim, isso é bem visível. Porque pra mim ele faz um negócio muito interessante, e obviamente, ouvinte, a gente vai focar muito mais aqui no mangá, porque não assistimos anime, então vamos falar do mangá, da história do mangá. Vão ter alguns spoilers, mas assim, só leia Slam Dunk se você ainda não teve oportunidade, que vale muito a pena. Mas eu acho muito legal de ver quando você tá lendo o mangá pela segunda vez. Eu acho, a minha foi o caso da segunda vez aqui pra gente gravar o podcast. Você também teve contato anos atrás, lá na primeira publicação de Slam Dunk no Brasil, e foi pela editora Conrad. Com certeza, no longínquo ano de 2007, eu acho que eu li, 2007 ou 2006. E querendo ou não, muitos fatos da primeira leitura de tantos anos atrás e muitas imagens, muitos quadros ficam na sua memória. Isso é verdade. Eu não sei se você passou pela mesma coisa que eu, que você tá lendo e fala, puta, eu lembrava dessa cena, mas agora que eu tô relendo e vendo o momento, o contexto da cena, ela é absurda, por isso que ela ficou gravada. E quando a gente fica velho, eu vou ser sincero, eu me emocionei em várias partes, tá ligado? Nossa, eu também. Tipo, mano, você fica meio assim, abalado, tá ligado? Porque realmente, o Inoue faz de um jeito que toda o storytelling que tá sendo feito através dos quadros, principalmente em diversas partes ele faz quadros que não tem nenhum tipo de fala, que é só o desenho, e você se sente completamente dentro do jogo e completamente cativado por aqueles personagens e por aqueles jogadores, sabe? E mesmo não sendo só os do Shohoku, que é o do time principal, dos outros times também. Isso é muito legal. Sim, isso é uma construção muito interessante e que te faz querer conhecer mais a história, não só do Sakuragi, do Hanamichi Sakuragi, personagem principal, mas sim de todos os personagens que estão no time dele, que jogam contra ele. Então ele consegue fazer, por mínimo que seja, a participação de alguns personagens. Os personagens são interessantes, eles são importantes pra narrativa do momento e principalmente pras partidas que eles estão jogando. Só pra também deixar a informação, não sei se você já chegou a ver, Everton, em 2004 o Inoue produziu um epílogo do Slam Dunk chamado Slam Dunk 10 Days After. Ele fez uma série de quadros, né, no campus de uma escola que nem existe mais, era a Misaki High School, e eles foram exibidos ali na prefeitura de Kanagawa. São uma série de quadros ali, não sei exatamente quantos, mas são quadrinhos assim rápidos, mostrando cada um dos personagens ali 10 dias depois do final. E assim, a obra de arte também, o negócio assim, dá pra ver que é um negócio mais esboço, mas é muito bonito. Dá um gostinho a mais, né, já que... Eu acho que reforça mais a saudade do que qualquer coisa, né? Muito se fala assim, o Inoue devia continuar a história do Slam Dunk, mas cara, o final é tão bom, é tão perfeito que deixa, sabe? Pra mim, eu conheço gente que não gosta do final de Slam Dunk. Eu acho excelente, cara. Mas eu acho que é muito pela aquela questão da... Puta, eu não acredito que vai acabar, sabe? Eu queria tanto que continuasse, mas não que está ruim esse final, mas eu queria muito que continuasse, porque ele é um final muito forte mesmo. Que a gente leva muito em consideração, principalmente no mangá de esporte, a questão do... Geralmente ele tem essa base, né? Que é o regional, o nacional, e depois a parte da seleção, ou a parte que junta os jogadores das outras equipes, o universitário.
diversos mangás de esportes tem isso. Lá não acaba nem já dando spoiler, né? Isso é bom a gente avisar, né? Vai ter spoiler do mangá, da história, mas já dando spoiler, eles nem ganham o nacional, sabe? Que nem um monte de mangá de esportes que acontece, sabe? Que é uma coisa bem característica mesmo, mas todas as vitórias ou derrotas que eles têm de acordo durante o mangá, elas são todas assim, emocionantes, perdendo ou ganhando. Então a história é tão bem contada que necessariamente não só o seu time vai sempre ganhar, o time que está torcendo, o Shohoku no caso, né? Porque eu acho que é muito difícil você não torcer pro Shohoku, porque ele constrói a história de uma maneira que você torce pro Shohoku. Você gosta de todos os personagens do time do Shohoku, né? Que até quando ele perde alguns jogos durante a trajetória do mangá, a gente fica triste com os personagens, mas entende perfeitamente e continua embarcando na história. Mas bem, vamos comentar um pouquinho dos personagens e também dos momentos desse mangá. Obviamente, a gente não vai dissecar que o mangá são 276 capítulos, a história inteira, mas vamos falar de alguns momentos que a gente gosta, dos personagens principais. E vamos começar, obviamente, pelo nosso protagonista, né? O Hanamichi Sakuragi, esse típico valentão, membro de gangue, que começa o mangá tomando o fora número 50 da vida dele, né? Sim. E é transferido ele tá entrando no ensino médio deles lá, né? No primeiro ano de ensino médio, quando eles vão procurar os clubes e tal, e ele acaba de tomar mais um fora, e ele tem lá a sua gangue, os seus amigos, e tem um detalhe, ele odeia basquete, né? Ele não odeia basquete, ele não sabe o que é, né? Não, no começo ele fala que ele odeia a palavra basquete, porque tem uma menina que deu um fora nele que falou que gostava de um jogador do time de basquete. Aí ele já parte das pessoas que ele também não gosta de basquete. Ele já não gosta da palavra basquete, ele não sabe nem direito o que é o basquete. Só que a cabeça dele começa a mudar quando ele conhece a Haruko, né? A Haruka Kage, que é uma menina que encontra ele lá no colégio, no corredor do colégio, fala assim, nossa, mas você é tão alto, você podia jogar basquete. E ele, como é aquele que se apaixona à primeira vista, muito fácil, começa a olhar pro time de basquete. Mas aí, o Hanamichi Sakuragi é um protagonista incrível. Ele é um gênio, né? Que nem ele fala durante todo o mangá. Ele fala que ele é um gênio do basquete. Apesar dele nem saber as regras, nem saber nada, sabe? Ele fala que é um gênio. E é muito interessante essa construção, porque ele constrói... O Inoue, ele fala muito que ele colocou muito da experiência dele no Hanamichi, né? De conhecer o esporte, de usar o esporte pra conhecer garotas também. E o Hanamichi, eu acho muito legal ele como protagonista, porque ele é realmente aquela construção do cara que aprende a amar o esporte. Sim. Porque o Slamdunk, ele ao contrário de muitos mangás de esporte, pra mim ele não trata sobre amizade, sobre companheirismo, beleza, do time, sim. Mas amizade, assim, eu acho que ele não trata tanto. Ele trata muito sobre o amor ao esporte. Eu também acho, concordo com você. Ele parte de um posto de a gente tá falando de um amor sentimental que ele tem pelas meninas e que ele se apaixona, e ele é apaixonado pela Haruko, amor à primeira vista ali que ele vai levar até o final do mangá, e ao mesmo tempo que ele tem a paixão pela Haruko, o amor pela Haruko, ele desenvolve cada etapa, cada volume, a cada capítulo, o amor pelo basquete. Sim, isso que é muito legal, porque as primeiras coisas que ele vai aprendendo é meio que junto com a Haruko, que a Haruko até que ensina principalmente o arremesso de pobre, que é a bandeja, né? É a bandeja. E ele chama de arremesso de pobre. São as coisas que ele vai aprendendo com a Haruko inicialmente, mas depois ele vai, cada passo que ele vai dando, ele vai aprendendo. Porque assim, uma coisa que é importante ressaltar é que o Hanamichi, ele atleticamente é um cara muito bom, sabe? É um cara que salta muito alto, que é muito veloz, que é muito forte. Que tá no primeiro ano do ensino médio lá e tem 1,80, né? Sei lá, 80 e poucos. Uhum. Então ele já tem fisicamente ele já é privilegiado, abastado, né? Então, quando ele vai desenvolvendo tecnicamente, é o que torna tudo interessante. E um ponto que eu chave do mangá é que, por ele não saber nada do basquete, ele é imprevisível. Então os caras, quando ele vai jogar, ninguém sabe o que ele vai fazer. Sim, e isso é feito de uma maneira muito natural. Sim, pelo Inoue, que não atrapalha os jogos. Ele não tem uma sacada genial. Não, ele faz alguma coisa porque ele não sabe e acaba dando certo. E eu acho muito legal, assim, essa parte esportiva dele, do amor pelo basquete, desenvolver as técnicas e aprender o jogo. Obviamente, ele é a nossa... Todo o mangá de esporte, talvez antes do Slamdunk posteriormente, que é o que a gente tem mais contato, sempre tem essa questão do protagonista que está embarcando no esporte. Muitas vezes o protagonista já conhece o esporte, mas mesmo assim, ele é nossos olhos para aprender e explicar o esporte. Ou às vezes o protagonista já é um gênio também do esporte. Ou o protagonista é um gênio, sem parte por esse pressuposto. No caso aqui é o protagonista, aquele protagonista que realmente, no caso o Hanamichi é zero, ele não tem conhecimento nenhum. Tanto que uma parte bem legal que tem durante todo o mangá é aquela professor... Dica do Dr. T. Dicas do Dr. T, exatamente, que é quando ele vai
ele vai falando sobre o esporte, sobre o que tá acontecendo ali no jogo, e é pra gente do cinema, quebra de quarta parede ali, que ele tá falando diretamente com o leitor, né? E também, com relação a essa questão da evolução do Hanamichi, tem uma parte no mangá, que eu acho que é uma sequência de quadros mais bonitas que tem, que é depois que ele tá fazendo um treinamento de arremesso simples, um arremesso simples, pra aprender realmente, ter pelo menos um pouco da noção do jogo. Isso já mais pro final do mangá. Sim. E... antes do nacional, né? Sim, e ele tem que fazer 20 mil arremessos. E enquanto isso, os amigos deles vão gravando pra ele poder aprender. E uma das cenas que eu acho mais legais e mais bonitas do mangá é quando ele tá sozinho, vendo o vídeo e aprendendo. Aí você pensa, caralho, mano, o cara realmente ele quer aprender, então quer dizer que ele tá gostando do esporte. Não é mais, ele não é mais pela Haruko, não é mais porque ele acha que é um gênio, é porque ele gosta mesmo do esporte. Não é mais pra ser melhor que o Rukawa. Cara, é foda. Essa evolução é muito nítida e muito bonita de você acompanhar. Por isso que é muito difícil você não ter empatia pelo Hanamichi. Na verdade, é impossível, porque você tá lendo o mangá, o começo do mangá, assim, falando da história, o começo do mangá, ele é muito mais comédia total, porque depois eles vão embarcar nos jogos, e assim, tem as suas pitadas de comédia, mas elas não são tão intensas como essa nos primeiros volumes. Nos primeiros volumes é muito. Sim. E é assim, não que incomode, é perfeito, é muito engraçado. Eu ria alto, dava risada alto lendo isso. É muito engraçado. Ele é muito engraçado. E também, depois, numa parte, ainda no começo, é um mangá sobre meio violento também. E que causa atenção. Essa parte. Uma parte depois, quando entra o Mitsui e o Miyagi, é uma parte tensa. Você vai lendo falando, caramba, mano, isso vai dar merda, tal. Tem uma habilidade do Takehiro Inoue, falando especificamente de Slandunk, que eu acho que, assim, mostra muito do talento dele, é como ele consegue criar páginas em que ele faz um quadro com uma ilustração, assim, linda, bem séria dos personagens, é assim, que você vê todos os detalhes, e no quadro de baixo ele faz o cara fazendo uma careta, ou fazendo uma piada, ou fazendo uma zoeira. Eu achava fantástico quando ele misturava as duas. E tem isso também, tem muita cena que é linda, a cena do cara subindo assim, e o Hanamichi com a cara tonta, sabe? É verdade, tem muito disso também. Então são várias camadas e habilidades que ele coloca ali de ilustração que casam perfeito com a história que ele tá contando e com os personagens que estão ali, né? E o Hanamichi é o maior exemplo disso, né? Que tem uma hora que ele tá super sério e na outra ele tá batendo no gogó do professor, né? É tipo, no mesmo quadro tem duas facetas totalmente diferentes do personagem ali no termo de ilustração, mas com todo o sentido na construção daquele personagem. Ele é aquele cara que tá concentrado, tá fazendo um negócio muito sério assim e dando o melhor dele, por mais que ele não tenha técnica ou não tenha o conhecimento, e no outro momento ele é só o egocêntrico, o cara que sabe que quer ser o melhor, que acha que é o melhor, né? E obviamente muito da comédia, da brincadeira. E isso que você falou no começo do mangá tem muito essa parte mesmo do Hanamichi conhecer, tem a parte da comédia, tem alguns personagens que vão sendo introduzidos, e principalmente os membros do Shohoku, né? A gente falou da Haruko, que é a paixão do Hanamichi, que é uma personagem que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto dela também. Que ela é não só o interesse amoroso do Hanamichi, do personagem principal, como aquela pessoa que ela ama o basquete. Isso também é evidente, assim como o Everton, que você comentou. O amor ao esporte pra mim é a essência do Slandunk. E por mais que ela não seja uma jogadora ativa no time, o amor pelo basquete dela é evidente, e o amor que ela nutre pelos membros do time evoluírem. Sim, pelo esforço que eles fazem, né? Isso é muito bonito de ver, tipo, e você compra realmente a força que ela dá e o companheirismo que ela tá ali até o final apoiando eles, e funciona muito bem. É um personagem que podia ser uma muleta muito grande, mas pelo contrário, ela é totalmente fundamental ali pra manter aqueles caras focados também pra jogar. Sim, ela não é usada assim, às vezes aparece lá a parte que ela dá um grito assim, Hanamichi e tal, aí ele fala, pô, a Haruko tá aqui, mas isso não é usado pro Hanamichi fazer uma jogada ou se dar bem. Não, ele faz isso porque ele quer aprender e ele quer melhorar. Sim, com certeza. E a Haruko tem um irmão, né? Sim. O Takenori Akagi, que é o pilar do time, ele é o pivôzão do time, ele é o cara do último ano ali, que tem um amor incrível pelo basquete, tem uma capacidade pra jogar basquete incrível, mas ele vivia ali com o Shohoku nas sombras porque não era um time muito forte pra ele poder disputar os campeonatos e pra que jogasse no nível da habilidade que ele tem, né? O famoso Gori, né? O Gori, que ele é um personagem central ali no começo, querendo ou não, tem partes engraçadíssimas com ele, principalmente nesse confronto com o Hanamichi no começo, né? Sim, é porque ele é um cara gigante
gigante, de forte e tal, mas ele não é um cara brigão. Ele é um cara, realmente, até um CDF, sabe? E o que ele foca mesmo é o esporte. Ele gosta do basquete. Só que ele no time era o único que tinha algum potencial, né? Exatamente. Até aquele momento que a gente tá conhecendo ali, sim, ele é o personagem que tem potencial. Isso é porque nesse mesmo primeiro ano ali, o rival do Hanamichi, que é essa rivalidade que até o próprio Kishimoto, autor do Naruto, já falou que Sasuke e Naruto é Rukawa e Sakuragi. Não tem da onde tirar. A rivalidade é essa. Tem o Kaede Rukawa, que é mais um novato, mais um cara que entra no primeiro ano, que ele sim é o protagonista. Ele não é o protagonista aqui, mas ele é aquele protagonista do shonen de esporte, que é o gênio natural. Sim, e muita gente coloca o Rukawa como um protagonista no Slam Dunk. Eu não considero. Eu também não. Eu considero ele, realmente, ele é um cara, um gênio e tal, é o protagonista do time, que ele é o melhor jogador do time, é o cara que é o prodígio, mas da história ele não é o protagonista. Com certeza é o Hanamichi, sabe? Não, eu acho que... Na verdade, eu não consigo... Eu acho, assim, muito Hanamichi. O Rukawa tem partes importantes na história, mas assim como... Assim, do time, depois do Hanamichi, talvez ele seja o que tenha mais destaque mesmo. Sim, é porque pelo fato dele ser o protagonista do time, ser o melhor jogador do time, ele é muito aquela questão do jogador que vai mudar o jogo ou vai resolver o jogo, né? Sim, eu acho muito bem o Inoue ilustra muito bem esses garotos de primeiro ano, e você sente que os caras são grandes, os caras são imponentes, os caras são fortes, eles são bem maiores que todos os outros alunos ali, então você sente como eles são grandes. E o Rukawa é um cara que é tão alto quanto o Hanamichi, forte, também é briguento, apesar de não ser membro de gangue e tal. O Rukawa é aquele cara que tá focado 100% no basquete, que é o que ele gosta de fazer, assim como o Akagi, mas a diferença é que o Rukawa é aquele aluno preguiçoso que dorme na aula. O Akagi, além de ser um grande jogador, um cara muito focado no basquete, ele é o aluno exemplar. É o capitão do time, né? É o cara que tem que dar exemplo, né? Sim, exatamente. Porque tem os caras que são os mais antigos, assim, do time, né? Que estão no terceiro ano, mas o mais importante, além do Akagi, assim, que participa do mangá ativamente, é o Koguri, né? Sim, o Quatro Olhos. O Quatro Olhos. O Kiminobu Koguri, que é um personagem, assim, que tem seu destaque, aparece nos jogos ali, mas ele não é aquele cara que vai decidir os jogos, que vai... Ele é muito mais aquela força de apoio durante o mangá, e de contar também ali, pô, o Akagi passou por isso, o Mitsui passou por isso, do que de fato ser um protagonista ativo que tem a sua história contada. Ele resolve um jogo praticamente só, mas um jogo importantíssimo, né? E esses são os personagens, Everton, que aparecem ali quando eles vão pro primeiro jogo lá com o Ryonan, né? Quando tem aquele primeiro amistoso com o Ryonan, sim, ainda não entrou os outros dois personagens que a gente vai comentar. Esse é o primeiro desafio que eles têm ali como time, né? A primeira vez que vê o Hanamichi num jogo, né? Apesar de que, eu não lembro, ele fica no banco quase o jogo começa inteiro. No banco, porque o professor Anzai fala que ele é a arma secreta. Exatamente, ele fica assim com o ego lá em cima, né? E na verdade eu nem comentei do professor Anzai, né? Que ele só vai aparecer na verdade aí, né? Quando vai pro primeiro jogo, né? Ele não tinha participado dos treinamentos ainda. E tanto que o Hanamichi fala assim, nossa, mas o que é esse gordinho aqui? Eu não sei o que. As partes dele com o Hanamichi são muito boas, porque o Hanamichi é muito cuzão, muito escroto. Cara, quando tem esse jogo, o Ryonan, que é um amistoso, que é um colégio rival que eles têm ali na província, assim, o primeiro time que aparece, o primeiro amistoso, um time que vai ser um time que os personagens vão aparecer recorrentemente na série. São meio que os rivais naturais do Shohoku, né? São os rivais, exatamente, os rivais naturais do Shohoku. E tem também, e isso é uma coisa do mangá de esporte, mas é uma coisa que tem que ser bem feita. E aqui no Slam Dunk, no caso, é muito boa, porque vão aparecendo os outros times que são os rivais do time principal, e os personagens, eles têm que ser de alguma forma marcantes, ou que se você faça, você lembrar deles depois. Logicamente, toda partida, tudo que acontece ajuda, mas se os personagens não forem bons, não tiverem habilidades legais e não te rivalizarem de alguma forma com os personagens do time principal, é só mais um jogo. É um jogo que passa e você não vai lembrar. E o Slam Dunk, eu acho que faz um negócio legal, porque apesar de ter muitos capítulos, não são tantos jogos. Os jogos são longos. Os jogos são longos. E isso é muito importante pra você criar esse aspecto, primeiro, de intensidade, de você ficar envolvido na partida, de você ler o mangá, tem um volume de jogos, você lê rapidíssimo. São longos, mas não são maçantes. Isso de maneira nenhuma. É importante destacar, né? E durante a partida, eles vão focando também nos jogadores adversários e contando um pouco da relação deles com o basquete. Sim, também. Uma coisa que eu acho interessante do Slam Dunk é que eu queria ter a autoestima dos jogadores no Slam Dunk, porque todo mundo fala assim, eu vou destruir você, eu vou ser melhor que você, tá ligado? Os caras têm uma autoestima muito alta. Eu fiquei pensando se eles fazem isso de verdade, né? Talvez, hein, cara. Se os jogadores profissionais de basquete fazem isso ali na quadra, a gente não percebe, né? O famoso trash talk. Eu acho que deve rolar bastante, aliás, disso, né? Talvez não tão escancarado, né? Mas deve acontecer. Mas
o legal de destacar aqui do Ryonan, apesar essa partida amistosa é bem legal. Já é bem legal. Puta partida. Já é uma... Assim, tem uma coisa interessante que a gente tá vendo o Takehiko Inoue fazendo esse desenho, e obviamente o mangá tá mais de comédia, tem muita... não de maneira nenhuma arte. A arte que ele apresenta até ali tem muito mais de comédia, de caricatura, vamos dizer assim, das coisas que a gente tá acostumado nos animes e mangás pra representar essas partes cômicas. E aqui no jogo, o primeiro jogo, aí aparece ter cenas dele jogando e você começa a ver a anatomia do movimento e tal. A movimentação do Slandunk parece, cara, se você rolar a página ali, parece que você tá vendo um negócio animado de verdade, né, na tela. A forma como ele faz a bola caindo no cesto é um absurdo, cara. Sim. Você escuta o barulho, tá ligado? É verdade, parece que tem som a parada. Lembrando, parece que o mangá tem som, lembrando do nosso episódio de Beck, né? Sim, exatamente. Que a gente falou exatamente isso. O Carlos lá do Catum gravou com a gente, falou exatamente Beck, parece que você escuta a coisa. Também aqui no Slandunk parece que você tá vendo aquele movimento do jogo e a bola caindo na cesta e tudo acontecendo. Então, se for destacar a personagem do Ryonan, que depois vai ser recorrente, primeiro a gente tem o Ozomi, que é o rival direto do Akagi. Também conhecido como Macaco-chefe. Eu falo sempre os apelidos que o Hanamichi dá pros caras. Lembrando, são os apelidos que o Hanamichi dá pros caras. Então, se você for ler o mangá ou assistir o anime, esses são os apelidos dos personagens, né? Que é um Akagi 2.0, né? O cara que tá ali, que tem... O cara que é mais alto, mais forte, mas não tão bom tecnicamente. Sim, exatamente. Que tem ali um amor muito grande pelo basquete, todos com o mesmo objetivo de chegar lá nos campeonatos, no campeonato o intercolegial. E tem aquele negócio do... tá no terceiro ano, vai ser a última disputa deles, sabe? A última chance. Que tem todos os mangás de esporte, né? Sim, exatamente. Que tem todos os mangás de esporte. Tem um personagem que eu destaco aqui do Ryonan, que apesar de ele não jogar, é um personagem que é muito ativo durante o mangá inteiro. E gera cenas engraçadas, que é o Aida, o Hikoichi Aida. Sim, ele sim. Que é o cara que fica anotando as coisas. É o cara de primeiro ano ali, que hoje em dia seria contratado pra fazer aquelas análises estatísticas, né? Que tem em arrodo na NBA, sempre teve. Ele é exatamente o que ele faz. Mas é muito engraçado a introdução desse personagem, quando ele conhece o Hanamichi, vê o Hanamichi dando um super salto, né? Ele cai na lábia do Hanamichi, que o Hanamichi fala que ele é o gênio do time, não o Rukawa. E ele cai muito nessa lábia. Mas mesmo ele sabendo que o Hanamichi posteriormente não é um primor de jogador, ele não sabe jogar nada, ele sempre é encantado pela capacidade que o Hanamichi tem pra evoluir. Sim, exatamente. E isso é muito interessante. Até o final do mangá é assim. Apesar dele também se empenhar e posteriormente a gente acredita que num futuro, assim, obviamente, fazendo uma suposição de continuação, ele vai ser um cara que vai jogar tal, e tudo mais. E aqui no Ryonan também tem o Sendo, o Akira Sendo, que talvez seja um dos grandes jogadores do mangá, vamos dizer assim, um dos caras que eles colocam no mangá como, puta, esse cara é um dos melhores que a gente vai apresentar aqui pra vocês. Sim, isso com certeza. E já cria essa rivalidade natural ali. Esse primeiro jogo é bem legal pra você entender. E eu acho que assim, que legal, porque assim, você tem uma ideia de como o time funciona e posteriormente a gente já vai pra formação completa do time. E depois vai ter uma parte bem legal e uma parte bem intensa, que é a introdução do Miyagi, do Ryota Miyagi e do Hisashi Mitsui, que os dois personagens são introduzidos juntos, apesar de num contexto de antagonismo, mas são introduzidos juntos e de uma maneira muito densa e que eu acho também uma das melhores do mangá. É muito bom, cara, é muito bom. Toda essa construção. Primeiro, o Miyagi, ele é um cara, ele é também um valentão, porque o time do Shoukou é praticamente formado por valentões e o Akagi. E caras que bagunceiros, tá ligado? E o Akagi. E o Miyagi, primeiro, ele aparece brigando com o Hanamichi, porque o Hanamichi tava andando com a Ayako, que é como se fosse a assistente do time, né? Que é do segundo ano e que é a paixão do Miyagi, né? E ele já arranja briga com o Sakuragi aí, né? Sim. É engraçado, né? Esse ponto, né? De que no primeiro momento eles se odeiam, mas eles depois se compreendem na falta de capacidade, ou não capacidade, mas como eles são ignorados pelas mulheres que eles gostam. Muito engraçado. Quando eles meio que brigam, assim, aí na cena seguinte, tipo, eles estão juntos, assim, pô, eu te entendo, eu sou seu amigo agora, tá ligado? Cara, me lembrou, eu vou dizer, é bem logicamente, não tem nada a ver com o contexto, mas é tipo o Jujutsu Kaisen lá do Todou e do Itadori, né? Que do nada, por um motivo ridículo, eles são melhores amigos. Sim. E tem essa parte aí que tem a Ayako, né? Você comentou da Ayako. Exatamente. Mas aí tem a introdução do Mitsui, do outro personagem, que é assim, que é uma virada, né? Tem
tendo isso, aí é engraçado, tem mais um Valentão entrando, aí tem a parte que é engraçada com o Hanamichi, depois tem uma parte super pesada de mangá de briga de gangue mesmo, de colégio, né? Sim, é porque como o Miyagi ele tinha saído do time porque ele tinha brigado, né? Ele tinha brigado com o Mitsui, e o Mitsui, esse é um cara que aparece querendo destruir o clube do basquete. Sim. Junto com uma galera lá, barra pesada e tal, e eles chegam na quadra querendo brigar com todo mundo e acabam brigando. O Rukawa não deixa quieto, o Hanamichi vai pra cima, então eles têm realmente tem uma briga séria, sabe? Os caras se batem. É um mangá de luta, né? Sim. É um volume, assim, de um mangá de luta, dos caras, é um 1x1 ali, tem vários 1x1 ali do Rukawa, do Hanamichi, com outros personagens ali da gangue do Mitsui. E aquela sensação de tipo, caramba, ferrou, porque eles vão ser expulsos, eles não vão conseguir jogar, tal. E aí depois tem toda a construção, e pra mim é uma das construções mais bonitas do mangá. E o Mitsui, pra mim, o Hisashi Mitsui é um dos melhores personagens. É um dos meus preferidos, cara. Eu acho, assim, a história dele muito bonita. E essa construção do cara ser, o ódio pelo aquele clube de basquete, e a gente entende depois o porquê ele nutriu isso e tal. E vai contar a história dele, a relação que ele tem com o professor Anzai, com o técnico do time. E toda aquela parte que ele tá no nível ali de brigar, de querer destruir, e de alguma maneira ele encontra, eu não digo uma redenção, mas o professor Anzai consegue fazer ele entender que na verdade tudo que ele quer é voltar a jogar basquete. Aí ele fala que quer jogar, eu quero jogar. Essa cena é muito linda. Essa cena é muito emocionante, porque assim, na história o Mitsui, ele era do time do basquete no primeiro ano, ele não era só isso, ele era do ginasial, ele foi o MVP do campeonato, que é o melhor jogador, né? Sim, ele era o prodígio também, né? Exatamente, quando ele entrou no time, os caras falaram, tamo resolvido, porque o Akagi é um bom jogador, ele tem potencial pra ser um bom jogador, e tem um cara que é muito bom. Só que no primeiro ano ele lesiona o joelho e acaba não conseguindo mais jogar e abandona o time, né? Exatamente, abandona o time e a partir daí ele acaba ficando desgostoso de jogar, né? E ele entrou no time, no Shohoku, especificamente por causa do professor Anzai. O professor Anzai foi o cara que incentivou ele ali no final ali, quando ele era do colegial, né? Do ginasial, isso é assim que eles chamam. E ele falou, puta, eu quero jogar onde esse cara é técnico, né? Exatamente, e no final da briga, quando eles já estão todos exaustos e o Koguri joga na cara dele falando, você quando entrou aqui no time, você queria ser campeão do intercolegial, cara, e você agora tá querendo destruir a gente, tá? Você quer jogar, isso é verdade. E chega o professor Anzai exatamente nesse momento e pergunta, cara, você quer jogar? Ele, eu quero jogar, cara. É muito foda, muito foda. É muito foda, é emocionante. Essa parte, assim, você consegue sentir tudo que a vontade que o Mitsui tem realmente de estar ali, de jogar, de como ele ama aquilo e como ele sentia falta de jogar basquete, como ele se reprimiu ou foi pra um lado muito diferente do que é o que ele imaginava ali quando ele entrou no colégio, né? De que ele esperava. E ele tendo a chance de começar de novo, de tentar de novo, e tendo novos companheiros ali, né? Também. Que eu acho que é uma coisa que incentiva bastante ele, assim, a continuar e a retomar, né? Essa paixão por jogar basquete. E é um cara que, assim, que vai ter uma importância muito grande pro time no decorrer do mangá e no jogo. Sim, mostra. E a redenção dele é feita muito depois no visual também, né? Que ele tem o cabelão longo e quando ele volta pro time ele corta o cabelo. Cortar cabelo é meio que um ritual de passagem aqui no Slamdunk, né? E só pra deixar claro também a questão da posição dos jogadores, né? O Miyagi, ele é o armador, então ele é o cara que vai fazer a jogada, vai fazer os passes, é um cara que é muito ágil, dribla muito bem e é um ótimo jogador também. Ele é vamos fazer a referência, pelo menos é a única que eu vou lembrar desse outro mangá, que é o Kuroko no basquete. O Kuroko é tipo Miyagi, a posição. Não, é melhor fazer da própria NBA, né, cara? Tipo o Stephen Curry, tá ligado? É verdade. Não em habilidade assim, mas tipo, a posição é essa. E o Mitsui, ele é o shooting guard, né? Que é o cara que faz os arremessos e principalmente os arremessos de 3, que é a especialidade dele, né? Só pra pegar essa ponte, Everton, assim, do time principal, acho que o Miyagi é o que tem menos destaque continuando o mangá. Assim, de exploração do passado, que ele gosta de jogar basquete. Não, isso não tem. Não tem, né? O Miyagi, ele é só um cara que tá ali, participa do time, é um cara legal, que incentiva, tem sua importância nos jogos. Ele só tem, é só mais a questão realmente também da busca por ser o melhor, porque ele tem muito essa questão, eu quero ser o melhor armador de Kanagawa, o melhor armador do Japão, tá ligado? Sim, é isso mesmo. Ele não tem esse passado mostrado, assim como tem os outros personagens principais do time. Na verdade, a questão de passado, acho que não é muito explorado. Não tem muito flashback, né? E só tem um realmente, assim, bem pesado, que é a do Hanamichi, da história pessoal do Hanamichi, da questão do pai dele, que, cara, o Takehiko Inoue faz 2 páginas disso. E ele já conta a história toda e você já entende o
Hanamichi completo, você entende todo aquele contexto, é foda demais, tá ligado? Sim, tem uns flashbacks, assim, bem colocados pra você entender a origem dos personagens, assim, a paixão deles de jogar basquete, da onde eles vieram do basquete, e acho que tem uma parte muito importante também de flashback, assim, falando do time principal do jogo, que é do professor Anzai, com um aluno que ele tinha lá, que foi pros Estados Unidos, pra fazer o paralelo com a vontade do Rukawa também, que era de jogar nos Estados Unidos, que é uma parte bem forte também, bem bonita, e que eu com certeza incentivo o Rukawa a ser melhor ainda do que ele estava sendo. Com certeza. Quando você continua o mangá, a gente vai pro torneio intercolegial, né? O primeiro torneio grande, assim, que ele vai participar. Na verdade é o regional, né? É, o regional. O intercolegial é o nacional, né? Sim. O torneio regional, que é o de Kanagawa, né? Dos times ali, da região, das províncias lá. Não sei bem como eles separam isso lá. Mas aí a gente tem uma sequência de jogos, né? Aí o mangá, realmente, ele é jogo. Lógico, tem umas pausas ali, umas coisas diferentes, mas ele é basicamente jogo. A gente tem o primeiro jogo que é o Miuradai contra o Shohoku, depois tem Shohoku contra Shoyo, Shohoku contra Kainan, Shohoku contra Ryonan, tem vários jogos do Shohoku na sequência. O que você destaca aí desses jogos, Everton? Que todos são excelentes, tá ligado? Não tenho o que falar. Talvez o primeiro com o Miuradai não seja... Não, porque o primeiro é aquele de apresentação pra mostrar, o Shohoku ano passado ele era só o Akari. O Shohoku esse ano, aí ele já entra com aquele time. Pô, eles perderam só de um ponto do Ryonan, no amistoso. Mas o cara fala, caramba, o que aconteceu? E quando eles chegam com um time, que realmente o Shohoku ele é um time titular só, ele não tem reserva. O Koguri é o único reserva que consegue alguma coisa, sabe? Mas o time titular é fortíssimo, sabe? Então eles chegam pra mostrar realmente, mano, esse time não é brincadeira, esse time é muito bom, velho. E com o Hanamichi aprendendo ainda a jogar, né? Sim, exatamente. O Hanamichi, na verdade, nessa primeira parte, ele só é expulso, né? Ele é expulso em todos os jogos, porque ele não tem ainda o cacoete de defender, sabe? Exatamente, ele tem toda a impulsão, a impulsão pra... E mesmo porque aí é muita inteligência também do Akagi e do professor Anzai de perceber qual que é... O que eu posso explorar melhor nele. Exploram a defesa, né? Veja que é um cara que pula bem, que bloqueia bem, que vai defender bem, vai pegar muito rebote. Porque ele é baseado no Dennis Rodman, né? Que era também isso, né, cara? Tem todos esses pontos aí dos personagens serem baseados em jogadores da NBA de fato, né? Pra você pegar as características e tudo mais. Eles fazem isso mesmo. E o Hanamichi tem todo esse ponto de fortalecer a defesa e esses jogos vão servir muito pra isso, né? Então esse primeiro jogo do Miuradai, como ele falou, é aquele jogo que eles ganham e tal, pra ver como é que o time... Pô, esse time melhorou bastante, né? E o primeiro desafio que eles têm mesmo é o Colégio Shoyo. Sim. Que tem um gêniozinho lá, que é o Kenji Fujima, tem o Hanagata, que é aquele cara que tem mais de 2 metros. Então é um jogo mais desafiador pra eles ali, que teoricamente o Shoyo é um colégio forte que chegou até quase se classificar pro Nacional, né? Se eu não me engano, classificou, né, na anterior eles falam. Né? Eles falam que é meio que o segundo melhor. Sim. E é um jogo legal, é um jogo muito bom, aliás. Né? Sim, com certeza. Ele traz alguns desafios, né? Principalmente pro Miyagi, né? Que ele tá enfrentando um dos melhores armadores da série, né? Do mangá, né? Que é o Fujima. Que ele é um técnico e ao mesmo tempo ele é um jogador do time, sabe? Tem esse ponto, né? Que ele é o técnico e jogador, ele é um garoto, né? Bem, Shohoku ganha, né? É bem mais um baque, né? Ali pras torcidas. E é bem legal acompanhar aquelas pessoas, a torcida toda contra, né? E tem algumas pessoas a favor, principalmente os amigos do Hanamichi lá, Haruko, e o amigo dele do Ryonan, que tá, quando o Ryonan tá jogando, tá torcendo pra ele, né? Escondido, mas tá. Tem um cara também que é o cara que tava brigando lá com eles, junto com o Mitsui, que sempre aparece depois que torcendo pelo Mitsui, que é muito bom. Sim, e tem também o cara que era o Rota, é isso? O Norio Rota, que é o cara... Não, o Aota. É o cara do judô. O Aota, que é o do judô. Ele é o capitão do time de judô, e no começo do mangá tem uma parte muito engraçada que ele quer que o Hanamichi, de qualquer jeito, ele pro time de judô, porque ele fala que ele tem o corpo, nasceu perfeito pra ser lutador de judô. Ele tem essa rivalidade com o Akagi, que os dois são do 3º ano, os dois querem chegar no torneio nacional dos seus esportes e tudo mais. Então tem esse negócio bem legal também, que acontece bem mais forte no começo do mangá, mas o mangá ele não desperdiça personagem. Então, por mais que o personagem não seja importante, não esteja uma coisa diretamente ligada ao basquete, ao jogo, ele de alguma forma ele vai aparecendo de acordo com a história, pra ter uma ponta cômica, pra saber como ele tá, onde ele tá, o que tá fazendo, e pra saber que eles continuam ali no ambiente de escola, querendo ou não, eles estão participando dos campeonatos, mas eles estão vivendo uma vida escolar, né? Sim, com certeza. Pô, aí tem, sei lá, uma quantidade de volumes grandes pra 2 jogos que são incríveis, né? Shohoku contra o Kainan. O Kainan é esse time que é o principal time da província, né? É o adversário direto, é o que tem o melhor jogador da província, que é o Maki, e tem outros grandes
grandes jogadores, tem um técnico muito bom. Bem, tem um personagem que é muito legal, que é o Kyota, que é o Nobunaga Kyota, que é o primeiro anista. Que é o macaco de circo. Que é o macaco de circo do Hanabishi, mas é o cara que também se auto-intitula gênio, né? Que ele fala que ele que é o melhor do primeiro ano, de Kanagawa, e não o Rukawa. E esse é um confronto, assim, pra mim, é um dos melhores jogos do mangá. Ah, mas com certeza. Esse jogo é muito legal, muito excelente, várias reviravoltas. E é uma derrota doída pro Shohoku. Sim, e é legal, porque ele monta muito bem o jogo. Ele tem muitos altos e baixos, sabe? E realmente termina com a derrota do Shohoku, né? Sim. E o legal que essa derrota do Shohoku, ela constrói muito bem uma coisa, que é o Hanamichi tá evoluindo, a gente tá jogando com o Kainan, aí ele tem bons momentos contra o principal time da província, e acaba que ele não é o culpado da derrota, mas o último lance da derrota é uma bola na mão dele. Sim, e é muito interessante isso, porque ele tá com a bola na mão, ele erra o passe, ele toca pra um jogador qualquer, e é muito interessante o final do jogo, quando o Gori, que é o Akagi, ele vai lá e consola o Hanamichi, porque ele tá chorando, debulhando em lágrima, tá ligado? Porque aí você já começa... Sim, nossa, você fica... Puta, meu Hanamichi não fica assim, cara. Aí você já começa com aquela ideia de, porra, não, isso já não é mais... Deixou de ser um negócio só que ele queria pra agradar a Haruka, tá ligado? Não, ele já tá totalmente inserido no basquete, cara. Exatamente. O senso de imersão, não só nas partidas, porque as partidas, assim, a tendência a evolução de apresentar as partidas, de mostrar jogadas, de arte do Inoue, só evolui. Não tem... É uma crescente, assim, absurda. Até chegar nos últimos volumes, que eu não tenho nem palavras, é um negócio, assim, fora da caixinha que ele faz ali de ilustração. Mas é uma constante evolutiva muito bacana dos jogos, da evolução do Hanamichi no basquete e também do quanto ele tá inserido cada vez mais no esporte. E esse peso da derrota que ele se culpa, né? Carrega pra ele, apesar de não ter sido culpa dele, é muito forte e você sente muito, assim, como ele tá sentindo. Cara, e é interessante porque essa parte do campeonato é assim, é o quadrangular final lá, né? São 4 times, todo mundo joga com todo mundo e os 2 melhores classificados vão pro intercolegial, né? E é montado de uma maneira que pra chegar numa final, o Ryonan contra o Shohoku pra decidir uma vaga, né? Porque ele mostra também o jogo do Kainan contra o Ryonan. O Kainan que acabou de vencer o Shohoku contra o Ryonan, que é aquele time do primeiro amistoso. E é um jogaço também, um absurdo de jogo. Sim. Porque é muita disputa do melhor jogador da província, que é o Maki, contra o Sendo, que é tido como um dos melhores e que vai ser o melhor, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que o mangá deixa bem claro. O Sendo vai ser o melhor jogador quando partir pro próximo ano. Não tem nenhum jogador que vai bater ele. E os próprios caras sabem disso, né? Exatamente. É um jogo muito interessante também, cara, porque vai pra prorrogação, o Ryonan acaba perdendo porque tem uma parte o Zomi acaba sendo expulso. Sim. É muito legal o jogo também. E o último jogo que a gente tem no torneio regional é o Ryonan contra o Shohoku pra decidir uma vaga, cara. E é um absurdo de jogo. De novo, né? Que é aquele jogo que a gente teve no amistoso, o primeiro jogo que o Shohoku tem no mangá contra o Ryonan, que é uma partida amistosa, mas é uma partida muito séria e tal, que os caras levam a sério, mas aí a gente tá falando de uma partida final, né? Praticamente uma final, uma decisão de vaga. É um jogo absurdo também, né? Cara, e ele usa uma tática... Na verdade, tem 2 coisas que são muito interessantes. Primeiro, o Hanamichi aparece com o cabelo cortado. Sim, que o Everton falou do Mitsui, corta o cabelo, né? E aqui também o Hanamichi faz a mesma coisa. E é engraçado, porque o cabelo do Hanamichi é um tópico de zoeira durante todo o mangá, né? Sim. Todo lugar que ele chega, todo jogo que ele vai jogar, a torcida fala assim, esse cara de cabelo vermelho, o que é isso? É um negócio muito surreal. É um cara que chama atenção, cara. É um cara que chama atenção, não só pelo porte físico, não só por gritar, por ser destambelhado, por fazer o que ele faz, mas também por o cabelo. Então ele é um personagem todo construído pra chamar atenção. E ele não se incomoda com isso. Na verdade, ele gosta disso, né? Ele adora ser o centro das atenções. O jogo contra o Ryonan, cara, ele é muito bom porque ele usa uma técnica também de mangás de esporte que é um jogador escondido do time, tá ligado? Porque assim, sim, o Shohoku ele já tinha perdido por 1 ponto do Ryonan, mesmo o Ryonan não jogando tão bem, e o Shohoku com 2 jogadores muito importantes fora, né? Que é o Seiyu Miyagi e o Seiyu Mitsui. E aí você fala, pô, mano, agora com o Miyagi e o Mitsui talvez eles ganhem, né, cara? Vai ser mais jogado. Mas não, aí chega no Ryonan um outro jogador muito bom. Sim, o Fukuda. Exatamente, Fukuda. E que que também, durante o jogo, tem uma rixa com o Hanamichi e tal. Porque é engraçado isso, é um ponto também que pega no pé do Hanamichi, é que os outros jogadores veem que o Hanamichi, ele não é um jogador que tem técnica. Eles ficam falando, meu, você não sabe jogar, você não vai conseguir fazer nada em cima de mim, porque você não sabe jogar. Sim. Eu sei jogar. E o Hanamichi se supera
supera. Mas ao mesmo tempo, eles conseguem respeitar o Hanamichi. Respeita o Hanamichi porque é um cara que se supera pra caralho. E se supera assim, não só se esforça, ele realmente tem uma evolução técnica durante o mangá, obviamente, tá treinando e tal. E é um cara que aprende muito rápido, isso é uma coisa que eles falam toda hora, né? A Ayako, principalmente, ele aprende muito rápido, ele faz as coisas muito rápido. Então ele tem um talento pra jogar basquete que ele não sabia que ele tinha. E os outros caras, apesar de encherem o saco dele falando que ele não sabe jogar, que não sabe o que ele tá fazendo ali, que ele comete coisas bestas como faltas bestas e outras advertências durante o jogo, ele é respeitado mesmo assim. Sim. O final do jogo na verdade, o jogo do Ryonan é muito, muito legal no mangá, como ele é produzido, porque tem diversas etapas. Tem a etapa que o Fukuda vai ser o cara do jogo, tem parte que o Sendo vai ser o cara do jogo, tem parte que o Rukawa vai ser o cara do jogo, tem parte que o Mitsui vai ser o cara do jogo. Então é muito interessante isso. E a parte que o Uzomi vai ser o cara do jogo, que é muito legal também. Quando ele põe a cabeça no lugar, tal, começa a jogar mais focado. E o final desse jogo é um dos negócios mais bonitos de todos, tá ligado? Como o Inoue, ele desenha o final do jogo, mostrando que cada segundo passando, sim, cada quadro, aí mostrando o cronômetro, passando cada segundo, e chega numa conclusão explosiva, sabe? Que é quase isso, sabe? Que é o Sakuragi lá dando a enterrada, cara. É um absurdo, sabe? É uma maneira de contar um jogo, uma história que é muito legal. Isso, e a gente não tá falando assim porque tem as maneiras de... O Evo tá comentando as maneiras de contar a história do jogo. Cada jogo tem uma história particular, né? Tem jogo que o Akagi se machuca. Sim. O Akagi se machuca com o Kainan, não é com o Kainan que ele se machuca? Sim. Ele se machuca com o Kainan, então o Akagi, que é o pilar do time, tá fora do jogo. Tem outros jogos que tem jogadores que sentem mais, tem jogo que o Rukawa sente, tem jogo que o Mitsui sente muito sente fisicamente. Exatamente, é um personagem que sente muito cansaço físico porque ele ficou muito tempo sem jogar, apesar dele ser muito técnico e tal. Você vê que de acordo com os jogos que vão passando, a intensidade dos jogos, ele é um cara que sente muito, mas é um cara que é muito importante pro time, e tem essa questão de que não dá pra ficar trocando porque não tem gente pra colocar no lugar, né? Sim. Aí, então, não assistimos o anime, mas pelo que sabemos, o anime vai acabar nessa parte. O anime não parte pra esse arco final do mangá que vai pro torneio nacional com o Shohoku se classificando. Shohoku e o Kainan se classificam pra esse torneio nacional, vão pro torneio nacional, vão jogar com os times do Japão inteiro. Mas tem uma parte bem interessante que eu comentei rapidamente, que é mais um treinamento de time. O Anzai, o técnico Anzai vai treinar o time, e o Sakuragi faz o treinamento dele sozinho, né, que o Everton comentou. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que é contar um pouco mais do professor Anzai. O professor Anzai tem um problema de saúde e logicamente eles ficam preocupados com ele e tal. Depois eles acabam conhecendo mais, na verdade o Rukawa acaba conhecendo mais esse passado do professor, né, porque a esposa dele só conta pro Rukawa, né. Na verdade o professor Anzai sofre um problema físico antes do jogo contra o Ryonan, né. É verdade, antes do jogo. Então eles jogam já o jogo do Ryonan com aqueles pensamentos, cara, a gente tem que ganhar por ele, sabe. Tanto que quando eles são classificados, eles vão lá no hospital e tal, e quem salva o professor Anzai quando ele tem esse mal súbito é o Hanamichi, né? É o Hanamichi. E o Hanamichi, ele lembra que o pai dele sofreu também uma coisa dessa, e como por o Hanamichi ser muito brigão e tal, ele não conseguiu chamar a emergência porque ele acabou arranjando briga com os caras, que os caras começaram a bater nele e ele não conseguiu chegar à emergência. Isso, tipo, contado muito rápido. Sim. Mas já mostra que realmente aquela ideia de que porque ele é brigão, porque aquilo tocou tanto ele, sabe? É muito bom isso. E na parte do Rukawa com o professor Anzai deixa bem claro, o Rukawa fala, eu quero ir pros Estados Unidos porque eu quero melhorar. Ele fala, não, cara, antes de você ir pros Estados Unidos, se torne o melhor jogador do Japão. Sim, ainda mais jogando com tantos jogadores que são muito bons, né? Exatamente, tem tanto cara que você nem superou aqui, você quer ir pra um lugar muito melhor, sabe? E tem todo o passado do professor que já ter vivenciado algo com um jogador dele promissor, um aluno, um estudante, um cara que ele treinou, que era promissor, que fez o que o Rukawa fez e acabou morrendo nos Estados Unidos, né? Agora não lembro se ele cometeu suicídio ou ele foi atropelado. Ele acaba não conseguindo ter sucesso, aí ele bate o carro, aí na descrição fala, jovem japonês, usuário de droga, bate o carro. Que aí você percebe que o cara realmente perdeu a linha lá, tá ligado? E é um dos motivos que durante todo o mangá, o professor Anzai, ele mal fala, né? Ele é aquele... Papai Noel, né? Ele é boa praça, ele fica lá, ele não grita. Porque tem muito essa parte que eles falam que ele era conhecido como o demônio dos cabelos brancos, né? Quando ele era professor no universitário. Ele era professor universitário.
universitário, né? Universitário, e depois ele vai pro Aí ele vira o Buda de cabelos brancos, porque ele é muito quieto, muito de boa e tal. E o Hanamichi fica com isso toda hora. Ele fala assim: você não vai se mexer, ô velho? Não é minha hora de jogar e não sei o quê. Você não vai se mexer, você não vai falar nada. Ele não tem tanto destaque nessa parte do regional. Ele tem lá a importância dele e tal, mas na parte do intercolegial, o professor Anzai, tipo, é muito importante. Sim. As táticas que ele usa são muito legais, cara. E é necessário, né? Porque eles estão indo pra um torneio muito maior. E esse torneio nacional é a reta final do mangá, então a gente tem basicamente umas... Bem, vou falar pelo meu conhecimento aqui do mangá que você pode adquirir pela Panini, que são 24 volumes, tá completo aqui no Brasil, se você quiser comprar. Se eu não me engano, são os 4, 5 últimos volumes, né? Essa reta final de torneio nacional. E basicamente são 2 jogos, os volumes inteiros. Sim. Que é o Shohoku vs o Toyotama e o Shohoku vs o Sanô. Shohoku vs Toyotama é um jogo bem legal. O Toyotama é um time que tem uma história interessante, que tem uma história de ligação muito forte com um ex-técnico. Incentivava sempre o jogo ofensivo, o run and gun. O run and gun, que é aquele jogo ofensivo que é tipo ataca e depois a gente vê o que faz na defesa. Então o time, apesar de ter um novo técnico e o antigo ter sido... Dá pra entender que ele foi demitido, né? Porque o time não conseguia as vitórias e tudo mais. E eles ficam com esse apego com esse técnico. Então, apesar deles estarem ali num torneio nacional, serem um time muito forte, eles não ligam muito pro técnico atual, até brigam com o técnico, tem cenas fortes, assim, pesadas, que os caras discutem lá, e continuam praticando o mesmo jogo que eles praticavam antes. E esse duelo com o time do Shohoku é bem interessante, é bem legal esse jogo também. É bem legal porque, assim, o Shohoku, ele é um time que também ele é muito ofensivo. E é muito legal quando o professor Azai fala assim, não adianta vocês querem jogar na tática, jogar na defesa, ataca eles também, cara. Exatamente. Mas isso que você falou é bem verdade, porque nesses 2 últimos jogos, principalmente, você vê mais o Anzai taticamente mudando o time. Sim. Ele fazendo alterações, ele dando as ideias pro time mudar a forma que tá jogando pra conseguir vencer. Nos outros jogos tem também, mas é muito mais aquela força individual de cada um em alguns momentos diferentes do jogo. Algum detalhezinho, ó. Puta, é um momento que o Rukawa tá muito foda, tá na zona, vamos dizer assim, né? Como dizem na Liga de Basquete, o cara tá imparável, não consegue parar. O Mitsui, o Akagi, sempre tem esses momentos dos jogadores, né? Tanto na defesa quanto no ataque. Nessa segunda parte tem também isso, mas muito mais agregado às táticas que o Anzai coloca nos jogos e como ele muda a partida de fato. Aqui no Toyotama é um exemplo e depois vai ter um exemplo muito maior no próximo jogo, que é o jogo que encerra o mangá, né? Sim. O jogo final, que não podia ser assim uma coisa mais grandiosa que esse jogo com o Sanô. Exatamente. Eu acho que é a terceira rodada do intercolegial, se eu não me engano, né? É a terceira rodada, o Toyotama é a primeira, eles ganham, aí eles ganham mais uma, o Shohoku ganha. Acho que o Toyotama é a segunda. O Shohoku ganha a primeira. Eu acho que ele ganha a primeira, depois joga com o Toyotama, ganha, e vai jogar com... Aí, tanto que eles falam, puta, agora vamos jogar com o Sanô. O Sanô é o melhor time do Japão. Ele é o melhor time há muito tempo, sabe? Ele é dominante. Dominante, né? O melhor time, com os melhores jogadores. E é o time que, por exemplo, o Kainan não consegue ganhar, né? Sim. Antes da parte do Sanô, eu acho interessante que tem um jogador, que é o Morihoshi, eu acho, do Teiho, que é um jogador que é um cara que é um prodígio também, um cara gigante, um pivôzão, que mal destaque, tipo, é muito interessante que ele dá um destaque, o Ino, ele dá um destaque nele durante a série, mas, tipo, nunca ele vai jogar contra o Hanamichi, nunca vai acontecer nada, tá ligado? Tipo, durante o mangá, né? Talvez depois. Essa parte é interessante mesmo, porque é o Inoue colocando uma pitadinha de algo que podia acontecer e não vai, né? Não acontece porque o mangá vai acabar e não vai ter essa parte de jogar com esse time, desse personagem que ele tá destacando ali como talvez um dos melhores jogadores do Japão ali, ainda mais pra continuar. Da mesma forma que ele colocou outros personagens ali, mas muito mais focado na franquia de Kanagawa. E é a coisa interessante de você também expandir e pensar de quantos jogadores grandiosos devem ter naquele torneio nacional, nas outras províncias e todos os colégios do Japão. Sim, isso é muito interessante, cara. E depois do jogo contra o Sanô, que é muito interessante como é apresentado o Sanô, que é um time completamente metódico, ele é um time que tem grandes estrelas, os caras são muito bons, são os melhores das posições no Japão e são extremamente bem treinados, taticamente são muito bons. Sim, todos os jogadores são bem treinados, são bons tecnicamente e, assim, todos são bons tecnicamente, tem os caras que são fora da curva técnica do Japão. Sim, tem o melhor jogador, né, cara?
Tem o Sawakita, Eiji Sawakita, que é o melhor jogador do Japão. Sim, e é muito bom como... Tem uma parte que o Rukawa, ele antes do jogo do Sanô, ele meio que encontra o Sendo e fala, eu vou ser o melhor do Japão, tá? Então ele meio que acaba tirando um X1 com o Sendo. E o Sendo fala assim, não, pô, mas no Nacional você vai encontrar uns caras muito bons. Tem um tal de não sei o que ele é muito bom, tá ligado? Só que ele fala o nome errado. Aí o Rukawa fala, mano, que filho da puta, esse cara errou o nome. Tipo, o cara que é bom é o Sawakita aqui, cara. É verdade. E é bem legal. Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal o visual dos caras do Sanô, porque eles são bem diferentes, né, dos outros. Não, então, eles são todos... É muito aquela questão deles serem muito metódicos, assim. Então, tipo, todos têm o mesmo padrão de corte de cabelo, tá ligado? Sim, dá toda a aparência pro time, né? Você, tipo... Às vezes, até quando você tá lendo, não que seja difícil diferenciar os personagens e tal. É porque, assim, muito nome, personagem novo e tal. Mas tem hora que você bater o olho e fala assim, calma aí, quem que é esse aqui? Ah, tá, esse aqui é tal. Mas não que o Inoue consegue dar o destaque pros personagens, né? E, o Sawakita também é do Japão. E também tem o Masashi Kawata, que é o melhor pivô do Japão, né? Sim. Teoricamente. É o melhor da posição do Akagi, no caso. Ele é aquele pivô que ele não sabe só enterrar ou fazer a jogada embaixo do cesto. Ele sabe arremessar de longe. Ele é um pivô... Olha como o Inoue é visionário. Ele tá vendo os pivôs que hoje em dia fazem sucesso na NBA. Sim. Ele viu lá em 96, que é o cara que não adianta ser só pivôzão de enterrado. O cara tem que sair, tem que saber arremessar, tem que saber passar, tem que saber jogar em todas as posições. E esse jogo, assim, o que falar desse jogo com o Sanô? É um jogo absurdamente intenso, com muitas reviravoltas e com uma arte, assim, que, cara, não sei. Esse jogo é outro nível, cara. Ele caprichou, cara. Eu acho que é aquela questão de tipo, acho que os caras falam, Inoue, vai acabar o mangá? Vai. Então eu vou entregar a melhor arte que eu posso entregar. Sim, cara, é bem isso mesmo, porque é um absurdo. É realmente um absurdo. E é muito legal da história do jogo, que o Sanô, como por ele ser o time mais popular, ele é o time mais popular, ele é o melhor time, então todas as pessoas torcem pelo Sanô, né? A visibilidade do Sanô não é uma coisa assim regional, pequena, é nacional a parada. Sim, e é interessante como ele pinta o Shōhoku como os vilões. E isso é muito claro que toda hora os personagens estão falando, tá vendo isso daí, pessoal? Nós somos os vilões desse jogo. E tipo, todos eles são encrenqueiros, todos são bagunceiros, tá ligado? Então aquela carapuça serviu muito pra eles. E é muito legal como toda essa parte é construída na história do jogo, né? E o jogo, tecnicamente, ele é espetacular. A questão tática do jogo é muito legal. Esse jogo, principalmente com substituição de jogadores, troca de posicionamento, troca de marcação. É muito bom, velho. Tem tudo isso. Então, tem todas as coisas táticas, as posições táticas e alternativas táticas do Anzai e também do Domoto, né? O Goro Domoto, que é o técnico do Sanô. E como é o jogo final, eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse jogo, que tipo, todos os personagens são explorados, de alguma forma. Esse sim. Todos são desafiados. Querendo ou não, nos outros jogos, todos aparecem, mas um ou outro tem um destaque maior durante as partidas. Nesse jogo, como é o jogo final, todos os personagens nas suas posições, eles são desafiados a mudar, a ter uma alternativa, a dar mais, a fazer alguma coisa diferente. Muitos aceitam, tipo, por exemplo, o Akagi é muito interessante, como ele é um jogador que ele é a base do time e ele é quebrado, tá ligado? Porque o outro cara é muito bom e ele acaba aceitando isso. Não, esse cara é muito bom, cara. Eu tenho que jogar de outro jeito. Sim. É muito foda isso. Todos os jogadores. O Mitsui, ele tem uma questão da superação física, que é muito legal. O Miyagi, ele tem muito aquela questão de, cara, você é o cara da agilidade, do drible, você consegue se livrar daqui. Esse é o que tem mais destaque na parte dos passes. Antes não tem tanto destaque assim, mas nesse jogo ele tem muito destaque, os passes do Miyagi e tal. Sim. E, cara, todos os jogadores, o Rukawa nem se fala, porque ele é o protagonista do time, então ele é um cara que tem que jogar bem, sabe, pro time conseguir jogar. E aquele desafio natural, né, com o Sawakita, né, como já tinha sido comentado, ele traz essa carga pra ele. E dele conseguir, tipo, meio que admitir também que o cara é muito bom. Pô, aquela ideia de ser o melhor do Japão é difícil. A parte do Hanabishi eu acho muito legal, o desafio dele nesse jogo. Sim. Porque ele, assim, é um cara que tá crescendo, tá evoluindo durante os jogos, e nesse jogo eu vejo que os caras não enxergam ele mais como um cara... É um cara... zero à esquerda, é um cara que não sabe jogar, é um cara que tá só aí só porque ele é alto. Os caras já enxergam que ele tem algum potencial. Tanto que os caras trabalham no ponto fraco dele, que ele só sabe fazer bandeja e enterrar. E aí ele vai trabalhar muito mais ainda o arremesso dele e tudo mais. Tem aquela questão que eles colocam um jogador grande, mais forte, que vai tirando a possibilidade de bloqueio dele, né, de posicionamento dele. Sim.
Envolve muitas coisas táticas que são muito legais desse jogo, né? O Hanamichi eu acho muito interessante. Uma parte do jogo em que ele entra e ele sobe na mesa dos juízes e fala, a gente vai derrotar o Yamao, que é tipo, a maneira dele, que ele lê o kanji errado, tá ligado? Ele não tem esse ponto, ele lê Yamao. Então, tipo, ele fala o nome do time errado e foda-se, a gente vai derrotar esse time, subir na mesa do juiz. Sabe? Cara, e tem uma coisa que a gente falou do amor ao esporte, e esse jogo final, ele meio que dá um fechamento, assim, muito bonito pra evolução do Hanamichi, apesar de ser triste como termina pro Hanamichi o jogo. Mas a questão do quanto ele entende o amor que ele tem pelo basquete, que tem aquela cena com a Haruko, que os amigos dele até, que ele faz uma declaração, eu amo você e tal. Porque assim, durante o jogo, o Hanamichi, ele acaba se contundindo pesado, ele vai salvar uma bola e bate as costas, e não é uma dor normal, né? Ele sente uma dor e... A Yako percebe, né? Ela fala, tanto que a Yako fala, isso daí pode encerrar sua carreira de jogador. E ele fica assustadíssimo, né? Mas ele fala, pô, mano, eu tenho que jogar. E essa parte é maravilhosa, quando ele vira pra falar, eu amo, agora eu posso dizer isso, sabe? E quando ele, na verdade, ele tá falando do basquete, sabe? Ele tá falando do basquete. E é muito bonito, porque é pra pessoa que ele gosta, teoricamente não, fielmente, apesar de que eu acho que ele gosta dela, mas assim, com o decorrer da história, ele vai meio que tipo, é porque o foco dele não é mais 100% aquilo, então ele consegue ele não focar muito mais no basquete do que de fato nela. Sim, na verdade ele gosta dela ainda, sabe? Mas ele não gosta só do basquete por causa dela. É isso que muda. Ele gosta dos dois agora, né? E a cena, assim, é muito bonita. A ilustração, página inteira, assim, dele falando. E é engraçado, os amigos dele falam assim, ele tá se declarando, que é isso, Hanamichi? E ela entende, né? Na hora ela entende. Ela entende na hora que ele tá falando do basquete. É muito bonito, cara. E é tipo um fechamento pro arco do Hanamichi ali, pra evolução que ele teve durante o mangá inteiro de jogador, que é muito bonito, cara. E é muito legal que ele fala assim, o Hanamichi, ele entra no jogo, ele pula, ele fica ainda sentindo dor e tal, aí o técnico tira ele, aí ele fala assim, professor, qual foi o seu momento de glória? Meu momento de glória é agora, a gente tem que ganhar esse jogo, cara. Nossa. Isso é foda demais. Esse jogo, eu juro, eu ficava arrepiado assim, página a página. Não, o final desse jogo eu chorei, velho, não tem como. É absurdo. Porque o final desse jogo, ele leva muito em consideração a parte do querer vencer. O Akagi, ele fala muito claro, eu não sou amigo de vocês, eu não sou colega, mas vocês são o melhor time que eu já tive, cara. E a gente vai ganhar. E quando chega o final do jogo, que é a parte que o Sakuragi, ele salva uma bola e passa pro Rukawa, tá ligado? Exatamente, é uma coisa que não tinha acontecido ainda no mangá. Não, tipo, muita jogada deu certo e muita jogada deu errada porque o Sakuragi não passou pro Rukawa, sabe? Exatamente, tem toda essa questão da rivalidade deles que é criada desde o começo do mangá e é muito bem explorada, é muito divertida e funciona em muitos momentos e não atrapalha o decorrer das partidas e a evolução delas, na verdade acrescenta pros jogos, que também faz com que esse último jogo seja um monte de fechamentos, de entendimentos dos personagens, né? Cara, uma cena que é incrível, tipo, é um dos melhores desenhos que eu já vi na vida, tá ligado? Que é quando o Okawa passa de volta pro Sakuragi, o Sakuragi faz o arremesso dele e acerta, né? O último arremesso, e eles se encontram, eles olham um pra cara do outro e tem aquele cumprimento, página dupla, sabe? Sim. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, tá ligado? É foda, é incrível. E toda a emoção dos caras assim, assim, eu espero que vamos pensar positivo. Eu não sei, na verdade, o que vai acontecer, mas sabemos que Slandunk tem um filme confirmado pra sair, né? Sim, filme animado. Um filme animado, um anime, um longa-metragem anime, né? Que eu acredito que deve sair ano que vem, mas enfim, já foi anunciado oficialmente, isso vai acontecer. Eu não sei o que será, não foi revelada a história, pelo menos eu não li em lugar nenhum. Se você ouvinte ter essa informação, me fale, por favor. Mas se fosse só um filme inteiro desse torneio nacional, seria coisa linda. O ideal, na verdade, seria que fosse um filme inteiro do Sanô, tá ligado? O jogo do Sanô, cara. Exatamente, assim, isso seria o ideal. É que eu não sei como eles fariam pra cortar toda a parte do Toyotama, né? Mano, só fala assim, lê o mangá, tá ligado? Se vira. Porque, realmente, assim, Slandunk é uma obra que eu gostaria muito de ver um anime novo, de um estúdio bem legal, pra fazer feito uma animação por legal. Temporada, tá ligado? Feito por temporada, valeria muito a pena. Mas, assim, tem que se reconhecer que transpor a habilidade ou a arte do Inoue pra um anime é bem complicado. Sim, porque não tem como usar tanta luz, assim, tantos efeitos. Sim, tanto que se você for ver, assim, trechos do anime e tal, é uma vibe completamente diferente, né? Só de você ver o
o anime, assim, você vê que é uma coisa bem diferente, que obviamente tá contido numa história muito legal, mas assim, o mangá eu ainda acho que é uma história em quadrinhos, eu diria que é uma história em quadrinhos, assim, fundamental, cara. Não sei, é o que nem eu falei, cara. Cara, ele é um dos mangás mais importantes de todos que você vai ler. E de esporte, ele é o definitivo, cara. Existem outros muito bons de esporte, cara. Eu gosto bastante. Vários e vários. Haikyuu, eu gosto bastante. Aí o Shield 21, eu gosto bastante, tá ligado? O Kuroko no Basket foi um anime que foi muito importante também do esporte. Mas o Slam-Dunk, ele é o concurso, sabe? Não tem nada nem parecido pra mim. Pra mim também. E engraçado que, apesar no nicho, assim, das pessoas que gostam de anime, gostam de mangá, muitos comentarem e falarem de animes de esporte, mangás de esporte, é um gênero que não pega muito em venda aqui no Brasil. Não sei se não pega em venda ou se ele não é muito explorado. Porque se você pensar, a gente tem Slam-Dunk e agora tá saindo Haikyuu. Sim, exatamente, cara. E quantos anos vão ficar esperando o Haikyuu sair, né? Quantos anos ficaram enchendo o saco das editoras? Falando, vocês não vão lançar Haikyuu, que é um sucesso enorme na Jump, e não é todos os animes de mangás de esporte fazem sucesso enormes na Jump. E é um esporte muito popular no Brasil, o vôlei também, né? E o vôlei é um esporte muito popular no Brasil. E o Slam-Dunk com certeza é um dos mangás mais influentes de shonen, é um dos shonens mais influentes, um mangá geral, assim, sem falar por gênero, e também falando por gênero de esporte ou shonen, como você queira chamar, que tá disponível aqui no Brasil pra você comprar. Tá certo que deve ser um pouquinho difícil conseguir, né? Completo hoje pela Panini. Sim. Não sei se tá relançando, mas, poxa, pra gente comprar o último volume foi um sofrimento, né? Mas, cara, de alguma forma, você que não tem contato com a obra, terá, e eu tenho certeza que não tem como se arrepender de ler um mangá tão bom. Qual é o seu jogo preferido do mangá, Everton? Meu jogo é Kotsano, não tem como, tá ligado? Também pra mim é Kotsano, cara, é bem difícil, assim. Mano, eu chorei no último lance, eu tô falando sério, velho. Cara, é foda, eu não tenho muito o que explicar. E fica aí a recomendação também pra quem talvez só tenha tido contato com o anime e quiser procurar esse arco final aí do mangá, não sei por que meios, mas vale muito a pena ler essa parte final do mangá, e principalmente essa partida final, que é um fechamento muito bonito pra todos os personagens, assim, principalmente pra parte esportiva da parada, né, que é o amor do basquete do personagem principal e de todos os outros que compõem o time do Shouhoku. O final do mangá, ele é muito bonito, que é a Haruko mandando uma carta pro Hanamichi, que o Hanamichi se recuperando do problema nas costas, né, ela falando, o seu tão amado basquete vai estar aqui esperando você. Sim. E terminou o Hanamichi falando, porque o gênio está aqui, tá ligado? Que ele sempre se autodenominou um gênio, né? E é muito legal, cara. Realmente é um final lindo e que funciona muito bem, não precisa ter nada mais, tá ligado? Pra mim, fecha muito bem a história. Sabe? Não, pra mim fecha muito bem. Mas se você procurar e não tiver tido contato com esse Slam-Dunk 10 Days After, é bem legal também, são umas tirinhas bem legais. Tem, assim, os personagens em situações completamente diferentes. Mostra todos esses personagens de terceiro ano que pararam de jogar, que o Zambi tá lá no restaurante, que ele fala que vai ser o restaurante pro pai dele, o Maki tá surfando, não sei aonde, o Sendo tá treinando, né, porque agora ele é do terceiro ano, e tem a tira final, é o Hanamichi conversando, dá pra entender que é uma médica ou uma fisioterapeuta ali, né, que ele tá se recuperando e tal, e que ele vai voltar porque ele é um gênio. Foda. É muito bom. Bem, é isso, Everton? Sim. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você trará para nós? Cara, eu vou comentar um outro mangá de esporte que eu sou muito fã, que é o Ayoshiuri 21, cara. Certo. Escrito pelo Hishiro Nagaki e ilustrado pelo Yusuke Murata, que ilustra o One Punch Man, né? Que é outro gênio também, né? Que desenha quase nada, né? O cara desenha demais também. O Ayoshiuri 21, ele tem muito das coisas que acontece no Slam-Dunk, muita da influência, sabe? E ele é baseado em futebol americano. E é muito legal. Só que ele tem muito mais a pegada também de meio que poderes, sabe? Os caras têm algumas habilidades que são meio irreais, mas é muito divertido. E toda essa questão do companheirismo também é muito legal. De como é montado o time, de como engraçado demais, sabe? Os personagens são bem engraçados também. É um ótimo mangá de esporte. Também é um que eu recomendo bastante. E você aprende muito bem também sobre futebol americano, sobre as regras do jogo, sabe? É bem legal. Os personagens são bem carismáticos. Eu aconselho muito todo mundo que gosta de mangá de esporte a ler o Ayoshiuri 21. Show de bola. Bem, eu vou comentar sobre um CD que foi lançado recentemente. E não é Senjutsu do Iron Maiden. Saiu no mesmo dia do CD do Senjutsu do Iron Maiden. Mas bem, escutem que o Senjutsu tá bem legal também. Mas eu vou falar do The Night Flight Orchestra, o Iron Mantic 2, que é uma banda que eu gosto muito, uma banda sueca que é formada ali por várias bandas de metal mais extremo, assim, Soulwork, Ark,
Enemy, mas é uma banda de AOR, como você queira chamar, que é aquele rock bem dançante, bem hard rock, bem disco, e eles lançaram o 6º CD da carreira deles, assim, é uma banda muito boa, cara, que vale muito a pena conhecer, principalmente pra quem gosta dessa pegada aí de AOR, de um rock mais dançante, um rock mais arena, como eles dizem, né? E eles lançaram agora no dia 3 de setembro, juntamente, no mesmo dia que saiu o Senjutsu, saiu também o CD do The Night Flight Orchestra, o Aeromantic 2, tá em todas as plataformas de streaming, é um CD que eu gostei muito, cara, eu achei muito bom. O anterior eu tinha gostado já, mas esse eu achei melhor que o Aeromantic 1, por exemplo. Eu achei mais legal isso aí. Eu achei ele melhor que o Aeromantic 1. E era um CD que tava pra sair já, tal, mas o Covid deu uma atrasada na parada, então... mas saiu, finalmente saiu. Conheço o The Night Flight Orchestra, que é uma banda bem legal, e esse CD Aeromantic 2 também tá muito bom. É isso? Certo. Muito bem, ouvinte, muito obrigado por ter escutado mais um episódio. Se você quiser conversar com a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, entra lá. Twitter é Sofaverso, Instagram é Sofaverso. Se quiser mandar um e-mail pra gente é podcastsofaverso@gmail.com. Quer conversar com a gente? Tem um grupo no Telegram do Sofaverso, dos ouvintes do Sofaverso. Tem o link de convite no post do episódio. Entra lá no link, você será muito bem-vindo pra gente conversar e conversar mais sobre mangás, animes, séries, filmes. E se você quer continuar escutando o Sofaverso, que eu acho que é uma coisa bem legal, gostou desse episódio, chegou aqui por causa do Slandunk e quer continuar escutando, tem vários episódios de anime, mangá, séries, filmes. Procura a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox. E tem o nosso site que tem todos os episódios semanalmente. Lá tá saindo episódio novo, sofaverso.com.br. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. Valeu, até mais. Falou.